Bom dia para você que nos acompanha agora. É o Manhã Viva chegando até a sua casa, até a sua realidade, onde você está, no trabalho, como esteja nos acompanhando. É uma alegria estar com vocês nesta manhã e a gente quer falar sobre um assunto bem importante hoje. O Manhã Viva fala sobre os olhos, que são o espelho da nossa alma, um reflexo do mundo, como dizia tantos pensadores. Esse órgão do nosso corpo, que é a visão, que nos dá essa oportunidade de enxergar, de perceber as cores, as luzes, mas que muitas vezes também nos afeta se a gente tem algum probleminha na vista ou se, como a gente está, onde a gente também não está enxergando bem com o coração, né? A gente vai falar da visão física, mas claro, a gente não pode perder a oportunidade de refletir também sobre a nossa visão espiritual das coisas, como a gente tem enxergado o mundo, as realidades onde nós estamos inseridos. E o Manhã Viva recebe a oftalmologista doutora Isabela Godinho, que já está aqui conosco na sala de entrevista. Bem-vinda, é uma alegria recebê-la aqui no programa. Também daqui a pouco a gente tem aqui no programa um artesanato especial, está aqui já exibido, Ateliê Tudo de Pano. Já está aqui algumas mostrinhas de feltro, de almofadinha, das peças que serão produzidas ainda durante o programa. Então aguarda aí, hoje tem receita, tem muita coisa boa durante o programa. A gente conversar com a doutora Isabela, já queria perguntar para ela, né, o que é o olho? Ela podia inicialmente explicar para a gente, mostrar, ela até trouxe aqui um olho assim de forma bem visível, né, bem pedagógica para a gente entender o que significa essa parte do nosso corpo tão importante, tão fundamental na nossa vida. Tão nobre, né? Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui falando para vocês. Então, vamos explicar um pouquinho. Eu trouxe o olho é um órgão responsável pela visão. Na verdade, ele, juntamente com o cérebro, uma parte específica do cérebro, vão dar para a gente a visão, que é um sentido tão importante que a gente tem. Na verdade, a gente compara com uma câmera fotográfica, que ele tem a função de captar a luz, transformar essa luz no impulso nervoso para ser processado lá no cérebro e ser transformado em imagem. Tanta informação que a gente recebe é através do olho, né? Muitas informações. Através dos órgãos dos sentidos, né? Sim. Talvez todos eles têm a sua importância, mas eu acho que o olho ele sobrepõe, assim, até mesmo pela área de ocupação ali do cérebro, ele sobrepõe alguns outros. É verdade. Então é um órgão muito importante, né? Então tá aí o olho para a gente ver também, né? Como que é ele maior, porque a gente tem o olho, mas a gente não entende direito, né, como que funciona. Aqui tem um corte dele, né? Na verdade, a gente vê essa parte como aqui se fosse externa. aberto, né? Então, quando a gente tira mesmo o olho de dentro da órbita, né, a parte óssea onde ele está inserido, e faz esse corte, o desenho dele aqui por dentro é mais ou menos esse aqui. É esse aqui, né? Doutora Isabela, e uma das doenças muito frequentes, muito comuns, né, em grande parte da sociedade, é a miopia. Essa doença, ela é hereditária? Qual a causa? Tem como prevenir? Então, eu até nem falo assim que seria uma doença, eu falo que é um defeitozinho de fábrica. O que acontece? Então, quem tem miopia já tem desde sempre? Não necessariamente, ela pode desenvolver porque vai muito relacionado ao crescimento do olho. O que é a miopia, né? Que muita gente tem dúvida. O olho, ele é como eu falei, né? Uma câmera fotográfica que ele tem a função de captar a luz e transformar essa luz no impulso nervoso. Então, a luz, ela incide dentro do olho, ela passa por dois sistemas de lentes convergentes, né? O raio de luz vai entrar, vai ter que convergir num ponto específico para ser transformado em impulso e levar a imagem. Então, ele atravessa a córnea e ele atravessa o cristalino. Em cada olhadinha que a gente dá, isso tudo está acontecendo? Isso tudo está acontecendo o tempo inteiro, só quando a gente fecha que não, fecha o olho que não. Então, muitas vezes o que acontece? O sistema pode convergir essa luz um pouquinho antes da retina. Então, a gente fala que o olho míope, ele é maior do que o normal. Então, muitas vezes, com o crescimento, uma criança lá com 10 anos começa a miopia, a gente fala, ela vai aumentar.
porque às vezes acompanhando o crescimento, a miopia pode aumentar. Então, é quando o foco está antes da retina. Isso é a miopia. Na Entendeu? infância, então, é mais comum se desenvolver? Pode começar na infância, na adolescência e ir aumentando com o tempo. Na verdade, é até interessante você tocar nesse ponto, porque existe o fator hereditário, existe o fator ambiental, mas hoje em dia, na Ásia, eles estão fazendo inúmeros trabalhos e estudos, porque a miopia lá está com uma prevalência de 97% dos adolescentes lá estão míopes. Mundo. Exatamente. Então, assim, estão fazendo vários estudos. O que está levando a esse boom de miopia nessa sociedade? E, inclusive, a miopia, quando ela vai crescendo demais, a gente vai atingindo altos graus, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque muitas vezes ela pode prevalecer algumas doenças, às vezes pode ter algumas complicações. Um olho alto, míope, a gente tem que ter mais cuidado com ele. Então, a comunidade científica quer dar para a sociedade uma resposta. Por que a miopia está crescendo tanto e o que pode ser feito para essa miopia não progredir tanto? A gente poderia dizer que a miopia é a doença mais frequente nos olhos? Tem muito, a hipermetropia é muito comum, mas geralmente a miopia é que o paciente vai queixar mais da baixa de visão mesmo. A hipermetropia está ligada à miopia? Tem a ver? São os opostos. A miopia é quando eu falo que o foco é antes da retina e a hipermetropia é depois da retina. Só que a gente tem um músculo aqui dentro do olho que ele consegue ajustar o foco que é depois e trazer ele um pouquinho para frente. Então, o paciente, quando ele é hipermétrope, muitas vezes ele consegue compensar a hipermetropia muito bem, entendeu? Então, ele consegue trazer o foco para cá e ele não consegue, e ele não vai queixar tanto de baixa de visão. Agora, a miopia não, a miopia a gente fala que ela é sempre manifesta. Ele sempre vai queixar da baixa de visão, porque ele não consegue ajustar algum mecanismo lá dentro para jogar o foco para trás. No caso da infância, a gente até citou, né? Quando a criança começa a perceber, quais são os cuidados que os pais ou os professores precisam ter? Porque às vezes na escola é muito comum isso ser identificado. Exatamente. Então, assim, a criança quando nasce faz o teste do olhinho para a gente ver se o sistema óptico dela ali funciona bem. E depois a gente vai perceber, por exemplo, se a criança é uma hipermétrope alta, a partir do momento que o olho lança a mão de compensar essa hipermetropia, que o foco está aqui atrás, e jogar ele aqui na frente, em alguns pacientes, automaticamente o olhinho entorta. Fica aquele olhinho para dentro. Então, já é um sinal de que essa criança tem algum problema que a gente tem que corrigir. Então, rapidamente começa a manifestar, às vezes 1 ano, 2 anos, ou já nasce um pouquinho. E aí, já automaticamente, os pais já procuram o médico. Agora, vai chegando na idade escolar, às vezes os professores vão notando, o menino está com muita dor de cabeça, às vezes ele põe muito para perto. Isso tudo tem que ser investigado. Não necessariamente que toda criança que põe o papel muito perto da cara, ela tem algum problema de vista. Não, às vezes é uma questão postural mesmo. E a gente acaba chamando um pouco a atenção para colocar numa distância melhor. Com relação a essa questão, eu falo assim, porque a gente tem que entender um pouco a necessidade de cada um. Então, uma criança chega no consultório e ela apresenta um grau de miopia pequeno. Então, ela vai ver, quando ela for observar um objeto muito longe, vai realmente ter um embaçamento para poder ver. Mas, às vezes, o universo dessa criança é muito próximo dela, né? A brincadeira é grande, a professora escreve grande no quadro, o universo está muito perto ali da distância da mão dela. E esses graus pequenos, eu não vejo necessidade de eu passar um óculos, por exemplo, uma criança de 5 anos de idade, que é um grau baixinho. Que às vezes eu passo um óculos, eu vou estar até comprometendo essa criança. Ela ganha um apelido na escola, às vezes ela fica, o pai e a mãe e a professora, fica todo mundo brigando, obrigando a criança a usar o óculos. E na vida dela, aquele óculos não faz diferença nenhuma, porque o mundo dela é tão grande, tão perto dela, que ela enxerga bem. Né? Essa necessidade dos pequenos graus, quem tem mais é a gente, que está dirigindo, tem que ver uma placa, às vezes mexe muito com o computador. Sente essa necessidade. Sente a necessidade maior. Então, a gente tem que adequar muito ao paciente. Ao paciente, exatamente. E tem pessoas que não tiveram problemas de visão na infância, na adolescência, e quando adulto desenvolve, começa a perceber por que isso? Porque, na verdade, eu falo que a demanda visual muda.
muitas vezes ela tem um astigmatismo pequenininho lá na infância, ou então na percebeu. adolescência, que nem percebeu, mas aí depois fala, ai, depois que eu entrei nesse trabalho novo, que eu comecei a mexer demais com o computador, ler muito, aí meu olho começou a doer, comecei a embaçar, ter muita dor de cabeça. Falei, provavelmente esse grau você já tinha, e agora que a sua demanda visual mudou, você está começando a sentir. Pode acontecer, mas também pode, uns pequenos graus assim, eles podem aparecer em alguns momentos da vida. E tem algumas pessoas em casa que devem estar com dúvidas aí, querendo perguntar alguma coisa. Vamos acompanhar algumas delas. Os meus olhos ficam irritados com facilidade. O que devo fazer para diminuir a irritação? Eu tenho miopia e gostaria de saber se existe algum risco para uma cirurgia a laser. Tudo a ver, né? Tudo a ver, são assim, sem dúvida, são as perguntas mais frequentes que eu tenho no meu consultório. Com relação ao olho que fica muito irritado, primeira coisa, tem que procurar um especialista para a gente ver. Às vezes o paciente pode ter uma blefarite que deixa o olho muito... O paciente, o olho irritado, ele entende como olho vermelho, né? Então, a gente tem que ver se às vezes uma infecçãozinha ali nos cílios pode deixar o olho vermelho, às vezes coça muito o olho por um processo alérgico. Isso tudo causa uma vasodilatação, dá uma hiperemia mesmo. O uso de maquiagem pode influenciar nesse Então, caso? algumas pessoas são alérgicas a algum material, alguma marca de maquiagem. Então, logo que passa, o olho começa a coçar, fica super vermelho, é um sinal de que ela está apresentando uma alergia àquela maquiagem. Ou troca a marca, ou então abandona por um tempo. Muitas vezes é o caso de fazer um tratamento que está um olho mais sensível. Às vezes o colírio pode resolver, dependendo da indicação Pode, médica? claro, pode sim. Um colírio lubrificante, muitas vezes. A gente primeiro tem que saber como que tá é causando, né? como que é o olho irritado. É um olho irritado só no final do dia? Aí eu vou entrar no dia a dia desse paciente. Eu falo assim, você mexe muito com o computador? Fica o dia inteiro num computador, numa sala com ar-condicionado, ou um ventilador batendo o tempo todo. Mexe muito com poeira, trabalha às vezes visitando obra. O vento, O né? excesso de vento, isso tudo provoca um ressecamento ocular. E às vezes ele exerce uma atividade que exige muita concentração e o paciente não pisca bem. Então, se ele não pisca, ele não lubrifica. Chega no final do dia, o olho vai estar vermelho, vai estar lacrimejando, vai estar dolorido. Então quer dizer que quando a gente pisca o olho, a gente está lubrificando. Exatamente. Olha, Então tem que aprender. Eu até ensino os meus pacientes a piscarem. Eu falo assim, vamos fazer uns exercícios. Eu falo para eles assim, 4 minutos, essa vida corrida que a gente tem, né? Falo, no café da manhã, separa 4 minutos e conta. 1, 2, 3, pisca. 1, 2, 3, pisca. Porque aí Legal. você começa a piscar. Um exercício simples, né, que ajuda. Super simples, mas é lógico que depois de uns 4, 5 meses, o paciente fazendo isso, né, adquirindo essa rotina, ele começa a piscar na frequência necessária para o olho. Certo. Alguns trabalhos provam para a gente que o paciente, quando ele está mexendo no computador, a gente tem que piscar 17 a 18 vezes por minuto. Olha. Ninguém faz isso. É muito difícil. Uhum. E o paciente que está de frente a um computador, ele pisca 5 vezes por minuto. Então, assim, ele cai para menos de 1/3 do que ele deveria piscar. Então, por isso que o computador ele acaba forçando mais mesmo a vista. Na verdade, ele acaba dando essas queixas, né, mais frequentes exatamente pela falta de lubrificação. A lubrificação ocular, ela é tudo, assim. Doutora Isabela, e no caso da cirurgia da miopia que a menina perguntou? Isso. Tem risco? É uma cirurgia comum? super comum, muito realizada, e ela, quando feita com uma boa indicação, a chance de sucesso é muito grande. Na verdade, a minha orientação, quando o paciente pergunta sobre a cirurgia de miopia, é que ele faça todos os exames necessários para a gente descartar esse paciente de algum risco. Por quê? O que é a cirurgia de miopia? A gente pega, como eu falei, né? O míope, ele tem um foco antes da retina. Então, quando eu faço a cirurgia, eu mexo nessa parte da frente do olho, que é a córnea. Então, o que a gente faz na cirurgia? A gente vem com um laser e tira uma camada da córnea aqui, ó, diminuindo a curvatura dela. Ela fica um pouco mais plana, entendeu? E pelo fato dela ficar mais plana, ela consegue divergir. Captar antes. Ela consegue, o raio que converge antes,
Pelo fato dela ficar mais plana, ele diverge para cair aqui na retina. Essa questão da ótica é um pouco complexa, mas é basicamente isso. Então, o que eu tenho que avaliar? Mas não tem risco, não, né? Tem risco, sim. O paciente ele tem que encaixar no critério cirúrgico para não dar... Se ele realmente precisa. Ele tem que ter uma boa espessura de córnea para poder tirar as camadas e não ficar com uma córnea muito fina que vai descompensar depois. O exame de topografia, o desenho da córnea dele tem que ser simétrico, tem que ser regular, porque às vezes... Então, o médico que vai avaliar, né? Se Exatamente, é o caso. E tem algumas dicas que a gente preparou antes de sair para o intervalo para você cuidar bem dos seus olhos. Confere aí. Os erros mais comuns que comprometem a saúde dos olhos e que precisam ser eliminados no dia a dia são: dormir sem tirar a lente do olho, não limpar as lentes de contato diariamente, usar óculos de sol falsificado, usar óculos de leitura sem prescrição médica, tomar banho com as lentes de contato, coçar os olhos, compartilhar maquiagem, usar colírios sem prescrição médica e não lavar as mãos com frequência. Tá aí algumas dicas, daqui a pouquinho a gente volta com a doutora Isabela explicando mais sobre a nossa saúde ocular, a nossa visão tão importante.